Vamos lá, crianças. Explicação da atividade. Todos já sabem que nós precisamos começar a atividade fazendo o nome da escola, colocando o nome Cabedelo, a data de hoje, 15 de abril, seu nome, tá bom? A atividade de português é a primeira. Nós estamos estudando essa semana o gênero textual poema e começaremos lendo o conceito de poema. O que é um poema? Poemas são textos literários compostos de versos que se agrupam. O conjunto de versos formam o quê? As estrofes. Já falamos sobre isso, mas vamos reforçar. Os versos podem apresentar palavras que rimam ou tem alguns poemas que não vêm com palavras que rimam, certo? Mas os principais elementos que compõem um poema são versos, estrofes e rimas. Como já falei, alguns poemas não têm palavras que rimam, mas a maioria dos que nós estudamos e que vamos continuar estudando vão apresentar essas palavras que rimam, certo? Aqui, hoje, nós vamos ler, interpretar o poema Gato Pensa, de Ferreira Goulart. Vou ler para vocês, preste atenção que eu coloquei aqui ao lado algumas observações. Ó. Cada linha representa um verso. Até passei um traço na primeira linha para vocês entenderem. Linha... Ó, essa aqui é a primeira linha e tem segunda, terceira, quarta, são 4 linhas, ou seja, 4 versos. Aí esse azulzinho diz, os versos agrupados formam estrofes, tá vendo? Cada conjunto de linhas separado por esse espaço maior vai dar origem ao quê? As estrofes, vai formar as estrofes, ou seja, as linhas são os versos, os conjuntos de linhas ou conjuntos de versos formam as estrofes e nos versos pode ter ou não palavras que rimam. Nesse poema, sim, tem palavras que rimam. Vamos ler e vamos observar. Eu coloquei uma aqui embaixo, um conjunto de palavras que rimam. Ó. Normal rima com afinal. E por que rimam? Porque terminam com as mesmas letras. Agora vamos ler o poema todo. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Ó, crer, saber, rimam. Tá vendo? Vou ler o restante e vocês vão observar. A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Após ler o poema, vocês vão responder a questão 1, dizendo o que são poemas, os principais elementos que compõem um poema. O poema Gato Pensa tem quantos versos e quantas estrofes? Vocês vão responder no número 2. No número 3, vocês vão olhar cada estrofe, tem palavras que rimam, 2 palavras que rimam. No primeiro, ó, crer e saber. Tá aqui, ó. Crer e saber. Na primeira estrofe. Aí na segunda estrofe, vocês vão procurar 2 palavras que rimam e vão escrever nessa segunda linha, 2 palavras que rimam. São 5 estrofes. Para cada estrofe, vocês vão encontrar as 2 palavras que rimam e vão escrever no número 3. No número 4, leia o verso abaixo. Quando mija na almofada, a expressão almofada indica um substantivo próprio ou comum. Substantivo próprio dá nome a lugares e a pessoas comuns, dá nome a todos os outros seres da mesma espécie. Na palavra almofada, podemos encontrar um encontro vocálico, ou seja, 2 vogais juntas, ou encontro consonantal, 2 consoantes juntas. Aí vocês vão marcar um X na resposta certa e vão justificar dizendo isso que eu já falei. Se for vocálico, vocês vão dizer que é porque foi escrito com 2 vogais juntas. Se for consonantal, porque tem 2 consoantes escritas juntas na mesma palavra. Vamos continuar revisando os substantivos coletivos. E o que é um substantivo coletivo? É o nome comum que se dá a um conjunto de seres de coisas da mesma espécie. Veja a lista de exemplos abaixo. Por exemplo, eu digo, eu vi um conjunto de soldados. Ao invés de dizer, eu vi vários soldados, eu posso dizer, eu vi um batalhão, uma tropa. Batalhão, tropa é o coletivo de conjunto de soldados, certo? Alcateia, o coletivo de lobos.
Cacho e Penca, coletivo de bananas e uvas. Biblioteca, coletivo de livros. Ontem eu passei para vocês uma relação de alguns coletivos. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão encontrar o coletivo para esses conjuntos aqui, de músicos, de pessoas, de aves, peixes, gatos, ilhas, móveis e móveis, certo? E vão escrever aqui ao lado. Aqui vocês vão escrever escrever o nome dos conjuntos de seres e o substantivo coletivo de cada um. Por exemplo, o primeiro, pássaros. Qual o coletivo de pássaros? Aí vocês vão escrever embaixo. Estrelas. Qual o coletivo de estrelas? Vocês vão escrever embaixo. Tia, eu não sei. Pega aquela tabelinha que eu passei ontem para vocês com os coletivos que vocês vão encontrar lá. Talvez vocês não encontrem estrelas, mas estrelas eu já estou dizendo. Constelação. Aviões. Nós falamos ontem de aviões. Esquadrilha. Peixes. Chaves. Uvas. Vocês vão procurar e vão escrever aí o nome dos conjuntos e embaixo o coletivo. Em matemática, hoje, nós estávamos estudando só as classes das unidades simples, que era a primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena e terceira ordem, centena. Hoje, nós vamos estudar a segunda classe, primeira classe das unidades simples, segunda classe, classe dos milhares, certo? Aí, já vai para a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Tá vendo? Começou aqui primeira ordem, unidade, segunda dezena, terceira centena. Quarta, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar e sexta ordem, centena de milhar. Aí aqui embaixo no set eu dou primeiro um exemplo, tá vendo? O número 4.328, 4 unidade de milhar, 3 centena, 2 dezenas e 8 unidades. O M, gente, significa unidade de milhar, C, centena, D, dezena, U, unidade. Aí aqui embaixo vocês vão escrever quantas unidades tem o número 8.641, uma unidade. Quantas dezenas? 4 dezenas, que representam quantas unidades? 40. Centenas, 6 centenas, 600 unidades. Unidade de milhar, 8 unidades de milhar, que representam 8.000 unidades. Vai ser 8.000 mais 600 mais 40 mais 1. Certo? Vocês vão ler o número 8, vai marcar V quando a frase for verdadeira e F quando a frase for falsa. Vocês vão ver. Letra A, 1.289. Letra B, 2.345. Letra C, 9.083. No caderno de vocês vão escrever os números, colocar os parênteses e vai colocar VF de acordo com a afirmação. Se for verdadeira, coloca só o V. Se for falsa, coloca só o F. O valor do algarismo 2 num quadro A, olha o A, 1.289. O 2 representa 20, verdade ou falso? Leia o restante e vai marcando, tá bom? Aqui vocês vão escrever os números num quadro valor de lugar. Lembre-se, começa sempre pela unidade. Escreve a unidade, depois a dezena, depois a centena e por último a unidade de milhar, tá bom? 0 unidade, 9 dezena, 8 centena e 1 unidade de milhar. No 10 vocês vão escrever por extenso o número 3025, com palavras, gente, não é número. Já tá com o número aí, 3025. Vocês vão escrever por extenso. 3025. E vamos para a atividade de ciências. Já assistimos o vídeo, já falamos no início da aula a respeito dos movimentos que a Terra realiza. A Terra realiza 2 movimentos ao redor do seu próprio eixo, ou seja, em torno dela mesma. Esse movimento nós chamamos de rotação. É o movimento que a Terra faz, o giro que ela faz ao redor de si mesma. Esse movimento, ela leva 24 horas ou um dia para realizá-lo e dá origem ao dia e à noite. E o outro movimento é esse que a Terra faz ao redor do Sol, nós chamamos de translação. Esse movimento, ele demora mais, a Terra leva 1 ano para realizar esse movimento, ou 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E esse movimento é responsável da origem às 4 estações do ano, que são
primavera, verão, outono e inverno, tá ok? Leiam aí com atenção, assistam ao vídeo e respondam as questões, tá certo? Do 1 ao 5. Tá bem fácil, leia bem direitinho que vocês vão conseguir responder tudo bem certinho, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem.